Prepare-se para um evento extraordinário em 8 de abril de 2024. Estamos prestes a testemunhar um eclipse solar incomum, mas não é apenas qualquer eclipse solar. Será um eclipse solar totalmente e extremamente raro, com conexões intrigantes com as previsões das eleições de 2024 que afetarão os Estados Unidos e Israel. Alguns até especulam que isso poderia sinalizar o fim dos tempos. No vídeo de hoje, explicarei o verdadeiro significado desses eclipses solares e revelar suas implicações. Acredite, você não vai querer perder a conclusão surpreendente desse vídeo. Ao longo da Bíblia, encontramos conexões entre eventos do fim dos tempos e fenômenos celestiais. Muitos versículos mencionam o Sol, a Lua, as estrelas e até mesmo eclipses em relação às profecias sobre os últimos dias. Por exemplo, em Lucas 21:25, Jesus fala de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas ao discutir o tempo. Quando as pessoas observam eventos astronômicos incomuns ou raros, muitas vezes começam a pensar se os últimos dias estão se aproximando. Para compreender verdadeiramente o significado por trás de um sinal como um eclipse solar ou lunar, é importante refletir sobre a história, pesquisar referências bíblicas, observar eventos semelhantes e analisar cuidadosamente as circunstâncias atuais. Ao combinar esses elementos, podemos discernir se é uma advertência genuína ou parte de uma profecia bíblica maior e em desenvolvimento, como sabiamente afirmado em Eclesiastes 1:9, o que foi, será novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Ao refletir sobre o livro do Apocalipse, encontramos o simbolismo dos 4 cavaleiros, representando o julgamento de Deus sobre as nações. Primeiro vem um personagem que representa a conquista ou liderança que leva a divisão e agitação na terra. Em seguida vem a guerra, que causa conflitos e perturba a paz, as lutas agrícolas. Finalmente vem a morte, a propagação de pragas e doenças. Embora esses eventos ocorram em escala global, eles também refletem padrões recorrentes que ocorrem ao longo da história na Bíblia. Esses sinais muitas vezes surgem em resposta aos pecados e à idolatria de uma nação, ilustrando a natureza cíclica da intervenção divina. Olhando para os acontecimentos recentes de 2020, vimos todos os 4 sinais: peste, fome, dificuldades econômicas, agitação civil generalizada, incluindo protestos e manifestações, e finalmente o espectro da guerra com a Rússia. Estes eventos tiveram um impacto não só na América, mas também na América e em todo o mundo. Esses eventos servem como um lembrete claro do pecado e da idolatria predominantes nas nações e sinalizam o julgamento de Deus sobre a terra. No entanto, essa série de eventos não implica necessariamente que estamos nos últimos dias, onde os sinais são inegáveis. Sugere, em vez disso, que mudanças significativas estão no horizonte. Se de fato existem sinais de julgamento, deve haver razões subjacentes. Geralmente, o Criador não age sem antes revelar suas intenções aos profetas. Agora exploremos o significado do Sol e da Lua nos sinais proféticos. Você já tinha conhecimento disso? Na profecia bíblica, a Lua é consistentemente associada a Israel, enquanto o Sol representa as nações gentias. No livro de Gênesis, é revelado que o Sol e a Lua, as estrelas, foram criados apenas no 4º dia, apesar de já existir a luz na Terra no 3º dia, quando foram criadas as plantas, árvores e flores. É interessante notar que as plantas dependem da luz solar e da chuva, embora o Sol só tenha sido criado no 4º dia. Isso destaca o papel fundamental do Sol e da Lua na regulação do clima e dos ecossistemas terrestres. Sem eles não haveria correntes oceânicas, resultando na ausência de tempo e por conseguinte de chuva. Antigamente a chuva não era comum até os dias do dilúvio de Noé, conforme descrito em Gênesis 25:6. Quando o Criador enviou chuva para regar a terra. Então, por que o Criador criou as plantas antes do Sol, da Lua e da chuva? A resposta está no fato de que o Sol e a Lua, quando criados juntos, desempenharam um papel diferente. Em Gênesis 1:14-19, descreve como o Criador fez esses corpos celestes para distinguir o dia da noite e servir como marcadores de tempos, festivais e estações sagradas. O propósito desses corpos celestes era regular a passagem dos dias, anos e marcar eventos celestiais importantes. Na profecia bíblica, os sinais astronômicos têm um significado especial, especialmente quando se trata dos últimos dias. O livro de Joel 2:30-31 fala de milagres no céu e na terra, como o escurecimento do sol e a lua se transformando em sangue,
indicando a chegada do grande e terrível dia de Yahvé. Essa imagem simboliza uma turbulência iminente, onde o sangue representa guerra e julgamento, enquanto a fumaça e o fogo simbolizam erupções vulcânicas e terremotos. Esses eventos celestiais são vistos como indicadores proféticos, pois o Messias mesmo previu terremotos, vulcões, guerras e outras perturbações como precursores de eventos significativos. Saiba que entre os anos de 2014 e 2015 ocorreu um evento astronômico notável chamado de Tétrade da Lua de Sangue, que teve uma conexão intrigante com Israel. Durante esse período ocorreram 4 eclipses lunares totais, também conhecidos como luas de sangue, em rápida sucessão, coincidindo precisamente com 4 importantes festivais judaicos. Essa sequência de eclipse formou o que ficou conhecido como Tétrade da Lua de Sangue. Apesar de muitos terem lutado para compreender o significado desse sinal específico, ele permanece desconhecido até hoje. O número 4 simboliza frequentemente a autoridade universal da Palavra de Deus. Na simbologia bíblica, a lua representa a proteção e a supervisão do Criador sobre a nação e o povo de Israel. A tonalidade avermelhada dos eclipses lunares ocorreu porque esses eventos se estenderam ao longo de um período de 2 anos. Essa duração de 2 anos, associada à série de 4 eclipses lunares, foi interpretada como um aviso potencial sobre a divisão da terra de Israel. Essa interpretação está relacionada com o versículo de Joel 3:12, que descreve um evento decisivo que desencadeia um período de 7 anos de tribulação e julgamento das nações. Este tempo é descrito como o período em que o Criador reunirá todas as nações no Vale de Jeós para o julgamento, especialmente devido ao tratamento injusto dispensado a Israel, incluindo a dispersão do povo e das nações. Assim, testemunhamos a divisão da terra com várias nações reivindicando partes do território de Israel. Uma situação sugerida no livro de Joel é bastante reveladora. A Bíblia aponta nações específicas responsáveis por essa divisão, nomeadamente Tiro e Sidom. O que se segue é surpreendente. Tiro e Sidom eram regiões habitadas pelos fenícios, conhecidos por sua perícia no comércio. O profeta Ezequiel menciona o rei de Tiro em Ezequiel 28 como um precursor do anticristo, após as conquistas gregas e romanas de Tiro. Curiosamente, os fenícios migraram para a Grécia e Roma, e o continente europeu foi nomeadamente em homenagem à filha do famoso rei fenício de Tiro. Hoje, a Europa, a União Europeia, as Nações Unidas e até mesmo a América estão conectadas às antigas regiões de Tiro e Sidom. Espera-se que essas nações modernas desempenhem um papel significativo, uma vez que o país tem um papel na definição e promoção do Tratado de Paz de 7 anos, conforme profetizado na Bíblia e confirmado pelo Anticristo. É crucial compreender o significado desse tratado e o que isso significa para o futuro. 2 eventos notáveis e incomuns ocorreram em 2017. A América experimentou pela primeira vez um evento notável conhecido como o Grande Eclipse Solar Americano em 21 de agosto de 2017. Esse eclipse foi visível em todo o país, da costa oeste à costa leste. No entanto, é importante notar que apenas um eclipse solar não tem muito significado, a menos que seja acompanhado por outros eventos consistentes com os contextos bíblicos e israelitas. No mês seguinte, 23 de setembro de 2017, outro evento excepcionalmente raro ocorreu, envolvendo o alinhamento de estrelas e constelações conhecidas como os signos de Apocalipse 12, Virgem e Leão, juntamente com Mercúrio, Marte, Vênus e Júpiter, em uma configuração única, semelhante à descrita em Apocalipse 12 na Bíblia. Você sabia que esse alinhamento ocorreu apenas 2 vezes na história? Isso nos leva a uma conclusão ainda mais surpreendente. Essas constelações serão novamente significativas em conexão com o eclipse solar em 2024. Apocalipse 12 nos alerta sobre o conflito entre o anticristo, conhecido como a besta, e os santos, bem como sobre o renascimento de Israel em Jerusalém como nação. Esses 2 sinais juntos serviram como um aviso severo aos Estados Unidos em relação a Israel, particularmente em relação à divisão do país, 3 anos e meio depois, simbolizando como essa divisão lidou com o anticristo de agosto de 2017 a 2024. Em maio de 2020, o presidente Donald Trump propôs um tratado que ocorre uma vez a cada século, chamado Paz e Prosperidade. Este tratado, defendido por uma solução de 2 estados, propunha dar aos palestinos, os antigos filisteus e inimigos históricos de Israel,
70% da terra de Israel, incluindo metade oriental de Jerusalém, para a fundação de um Estado palestino. 3 meses depois, a pandemia emergiu e causou devastação generalizada em todo o mundo. Seguiram-se problemas econômicos significativos, agitação civil, conflitos com a Rússia e a perda da liderança de Netanyahu e Trump em 2020. Como resultado, surpreendentemente os sinais dos 4 cavaleiros não apareceram na ordem inversa como esperado. Em vez disso, observamos o surgimento de alianças como Gog e Magog, principalmente devido à previsão do eclipse solar. Desta vez, o eclipse não só será visível em todos os Estados Unidos, mas seu caminho de totalidade terá uma forma significativa de X, ao contrário do eclipse solar de 2017 e do sinal de Apocalipse 12. Este eclipse solar cobrirá apenas a metade oriental do país. Curiosamente, ocorrerá 7 meses antes da eleição presidencial de 2024. O sinal de Apocalipse 12, a constelação de Leão, não é um evento genético, mas sim um reflexo de eventos passados ligados ao futuro. Esta carta é significativa porque é usada apenas 2 vezes na Bíblia, inclusive no capítulo 9 de Ezequiel, onde representa o selo de proteção dado àqueles que lamentam os pecados das trevas. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares sempre que possível. Sua participação é vital para alcançarmos mais pessoas e continuarmos a produzir conteúdo que você valoriza. Inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Gostaríamos de ver seu apoio e compartilhamento para aumentar nossa comunidade. Até a próxima!